Olá pessoal, essa é uma aula para recordar um pouco sobre aquilo que nós já conversamos, portanto é uma aula de complemento do conceito de casos de uso. Essa imagem que nós estamos vendo na tela representa bem a descrição entre o problema e o domínio da solução. As necessidades no domínio do problema são convertidas em características no domínio da solução. E para que essas características sejam identificadas, é muito importante que nós façamos, por meio da traçabilidade, a descrição dos casos de uso e do conjunto de requisitos. A distinção entre o conjunto de requisitos e os conjuntos de casos de uso é que casos de uso permitem, de maneira bastante simples, uma construção por meio de um diagrama e, portanto, uma imagem que descreva as funcionalidades do sistema. Vamos definir bem essa questão. Casos de uso são descrições ou referem-se a descrições das funcionalidades de um dado sistema por meio da sua visão externa. E, portanto, caso de uso é sempre função vista de um alto ponto de referência ou de uma grande especificação das funções ou das distintas funções do sistema. Para a construção dos casos de uso é extremamente importante que um pouco ou boa parte dos conjuntos de requisitos esteja definida. E, portanto, baseado nos requisitos, de forma geral, os analistas se reúnem com os compradores, com os gerentes do sistema e com alguns stakeholders para definir um conjunto de casos de uso. Da descrição de casos de uso é que nós vamos partir então para o projeto, para os procedimentos de testes e para a documentação que vai acompanhar ao longo de todo o sistema a evolução do mesmo. É interessante observar que na construção dos casos de uso você precisa entender a funcionalidade como uma grande caixa preta. Esse novo diagrama apresenta de que maneira nós vamos constituir os casos de uso. Caso estejamos passando para a aquisição de um novo sistema, é importante entender e descrever o problema. Se o sistema já for existente, é preciso entender novas necessidades dos stakeholders. A partir dessas duas condições, é definido o sistema e gerenciado o escopo, e é o escopo que, refinado, define o conjunto de casos de uso. Para entender o escopo, é importante que, ou para entender os casos, é importante que a visão de alto nível esteja descrita por meio de uma lógica de construção das visões externas do sistema. Um caso de uso é sempre descrito como essa imagem que está aqui colocada. Um ator, que representa esse bonequinho, e esse é tipificado sempre dessa posição, e o sistema, que está constituído aqui por vários casos de uso nas suas elipses. Essa seta representa uma interação entre o ator e o sistema por meio da chamada do caso de uso ou do caso de uso chamando o ator. O ator que inicia caso de uso é um ator que vamos chamar de iniciante, mas os casos de uso podem eles mesmos chamar ou chamarem outros atores. Atores são sempre elementos que interagem com o sistema. Assim, atores são entidades externas e, portanto, não são descritos em detalhes. E não se personifica o ator. Então, o ator representa um papel, algo do tipo um comprador, um vendedor, um usuário do sistema, mas nunca o João, o José, o Alexandre, a Renata, nada disso. Os nomes não são descritos nos atores. Os atores são representantes de classes, enquanto os usuários são instâncias das classes. Os atores podem ser também, é importante dizer, um sistema externo que precisa ou que recebe informação do sistema que estão desenvolvendo. Vamos imaginar um sistema de compra de passagens, como a gente já discutiu algumas vezes nas nossas aulas, e que a gente comentou na aula que motiva esse reforço que estamos fazendo. Se estamos falando num sistema de compra de passagens, é muito natural que o sistema tenha uma lógica ou uma funcionalidade para permitir o pagamento da passagem por meio do uso de cartão de crédito. As operadoras de cartão e as operadoras de cartão de crédito são elementos externos ao sistema que contêm um banco de dados de referência para a venda da passagem. Elas também serão colocadas como atores, no caso, um ator externo que é chamado pelo caso de uso de efetivar o pagamento. É importante dizer também que os casos de uso apresentam um modo específico de utilização do sistema. Cada caso de uso, no segundo momento, vai ser tipificado por uma sequência de ações. Essa sequência de ações
que desempenhada vai produzir o resultado, aquilo que o ator está esperando. E, portanto, as funcionalidades relativas a uma determinada classe, que no caso é o ator chamador. Mais importante ainda é dizer que o conjunto final de casos de uso define o contorno do sistema. É por meio desse conjunto de casos de uso que o contorno do sistema está permeado, está definido. Cada um dos seus papéis, cliente, gerente, vendedor, controlador, gestor de orçamento, qualquer coisa que seja, vai interagir com o sistema, vai usar o sistema ou vai ser usado por ele por meio da descrição feita dentro dos casos de uso. Quando você faz a descrição dos casos de uso, é importante ter noção de que essa descrição ela vai constituir um passo a passo de como é que a gente faz o uso da função, mas nós não vamos entrar nesse momento nessa descrição. Para fazer um caso de uso é importante identificar o ator ou o caso de uso precisa de associação. Nós não mostramos ligações entre atores. Se um ator conversa com o outro, isso acontece no meio externo e, portanto, não faz parte do processo de interação com o sistema. Isso não é relevante, isso não é mostrado no sistema. O que se mostra é apenas a interação com as funções do sistema e das funções do sistema com atores externos. Os atores precisam ter completitude. Não se permite definir um conjunto de casos de uso faltando atores. Todos os atores precisam ser definidos. É possível ainda estratificar autores que são específicos. Então eu posso ter, por exemplo, um cliente que compra passagem e um cliente especial. Um cliente, por exemplo, que é um cliente VIP. Esse cliente VIP é um tipo de cliente e, portanto, é um ator externo. Aqui temos um exemplo simples de casos de uso. Um usuário de rede celular, portanto, alguém que faz ligações, pode fazer uso do telefone celular por meio de fazer ligações, pode receber ligações e pode, por exemplo, por meio do telefone celular, fazer uso de uma agenda ou mesmo de um alarme. Quando se fala em fazer ligações, é preciso entender que eu posso fazer ligações e posso fazer ligações, por exemplo, de conferência. E receber ligações estenderia também o receber uma ligação adicional por meio de uma videoconferência ou de uma talk conference, como podemos dizer. Vou saltar esses slides aqui para mostrar para vocês um outro exemplo de caso de uso bastante interessante. Aqui estamos. Sim, nesse caso de uso em que nós estamos falando em recepção de hospital e, portanto, o módulo de recepção de hospital, o recepcionista, aqui ator tipificado, vai fazer o uso do sistema para definir uma agenda de consulta. Na definição da agenda, ele pode fazer o registro do paciente. Assim sendo, o registro do paciente pode estender duas funcionalidades: pacientes já admitidos, ou melhor, pacientes que já têm uma agenda e pacientes que estão naquele momento fazendo a agenda junto ao recepcionista. No caso da admissão de um paciente para entrada no hospital, é sempre importante observar que este caso de uso inclui o registro. Então, obrigatoriamente haverá a execução do registro para que seja feita a admissão. E é possível identificar dois tipos diferentes de possibilidades de admissão. Uma que é a entrada no hospital, e portanto ela inclui um alojamento, e portanto a seleção do alojamento, ou a baixa do hospital. O recepcionista ainda tem possibilidade de fazer reports ao médico. Include, que aqui está colocado entre a escolha da cama e a entrada do paciente no hospital, o elemento chamador, no caso, o caso de uso de admissão, incorpora o comportamento. O chamado nunca, no caso alojamento, nunca vai ser executado de forma em separado. Na extensão, o chamador implicitamente incorpora o comportamento do outro, mas o chamador pode ser usado isoladamente e o chamado também pode ser um opcional. Aqui um outro exemplo de casos de uso, no caso de busca de produtos. Então um cliente qualquer vai fazer busca de produtos no site e faz busca de produtos, navega pelas ofertas, fecha a compra e manipula as ordens ou manipula os seus próprios pedidos. Observe que qualquer que seja a situação de manipulação
da compra ou mesmo checkout, eu incluo o caso de uso de efetivar login e estendo a possibilidade de fazer registro. Se ela já tiver sido feita, portanto aqui uma extensão, isso aqui é opcional. Mas qualquer que seja a situação, voltando ao anterior, qualquer que seja a situação é obrigatória a inclusão. No caso da busca e navegação, nós vamos incluir a descrição detalhada dos produtos, ainda podemos estender um ranqueamento e uma possibilidade de escrever uma revisão. Por fim, a visão de produtos pode adicionar ao cartão aquilo que o nosso navegador está procurando, no caso o comprador. Uma sugestão para vocês é fazerem na nossa link aí uma leitura desse documento que apresenta de que maneira você faz gestão de casos de uso, gestão de requisitos por meio de casos de uso. Uma questão importante que vai aparecer daqui para frente é qual a estratégia vamos usar para associar casos de uso com o que vem pela frente, que é a construção de classes e objetos. De fato, quando tomamos um caso de uso em separado e começamos a descrever o passo a passo para a execução dele, nós vamos conseguir tipificar as primeiras classes e os primeiros objetos do sistema. Mas essa é uma próxima leitura.